Olá, nós estamos começando uma série trabalhando com algumas questões levantadas que me parecem extremamente relevantes sobre entrevistas, de conteúdo das entrevistas no meu canal. Nós temos 150 entrevistas, uma verdadeira universidade aberta. O que eu acho interessante, queria começar a pensar o Brasil, o nosso país, né? Então, começar com o grande antropólogo Roberto D'Amato, um dos mais brilhantes antropólogos, não só do Brasil, um dos grandes, maiores antropólogos do mundo, que tem uma contribuição extremamente original para pensar o Brasil. Não conheço, sinceramente, me desculpem, eu sei que existe antropólogos grandes no Brasil, aprendi muito com os americanos, aprendi muito aqui na América Latina, aprendi muito, claro, lendo os europeus, mas as questões levantadas por Roberto D'Amato são fundamentais. E quais? E por isso que eu fiz o recorte dessa entrevista. O que é identidade? O que é identidade nacional? O que é o Brasil? Que país é este? Né? E questões que se relacionam também com a vida pessoal dele, viajando pelo mundo, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. É muito legal. Assistam, que vocês vão gostar. Até. Eu me lembrei de uma coisa que deixa só, desculpe, Sim. A questão da identidade brasileira, né? O Brasil, ao longo de muitas décadas, sempre os intelectuais estavam à procura da identidade do Brasil. O que é o Brasil? Era sempre uma tentativa de responder. Isso teve, especialmente nos anos 1930, que eu já fiz referência, e em outros momentos, até quando você estava fazendo referência ao golpe de 64, eu me lembrei um pouquinho antes, Cadernos do Povo Brasileiro, aquela coleção Sim, pequenininha de sim. bolso, que tinha uma tiragem fabulosa, né? Para a época, 50 mil, 60 mil, 100 mil, 120 mil exemplares, era uma coisa inacreditável. Havia aquela efervescência no Brasil no início dos anos 60, eu me lembro num dos volumes, quem é o povo? Estava todo mundo à procura do povo. Onde está o povo Isso, brasileiro? Né? isso, isso. Eu lembro que até o Vanderlei Guilherme tem um deles assim, quem vai dar o golpe e tal. Os voluminhos eram... E todo Eu mundo me lia lembro, eu me tal. lembro, eu me lembro. É porque os ricos não fazem greve. Aí Eu você tenho aqui, viu, eu tenho a coleção completa aqui. mas é lindo, porque os ricos não fazem É greve. verdade. Claro, né? Então, né? É interessante. Sim, É verdade. Então fica sempre essa procura aí. Agora saltamos para 2021, a terceira década desse século. A cada momento essa pergunta é mais difícil, acho que, de ser respondida sobre a identidade brasileira, né? Porque hoje o país ele é muito diferente do que era no final dos anos 1970, ou no momento antes do momento da redemocratização, da abertura, os anos 80, do final dos anos 70, ou durante o governo João Goulart, ou em outros momentos ainda da era Vargas. É um Brasil. Esse Brasil é um pouco desconhecido também, né? Porque não é um Brasil tão estudado dessas grandes regiões metropolitanas. Você tem um mundo que a gente não sabe bem o que é no campo da música, né? Outro dia eu estava lendo até o Rui Castro falando respondendo um leitor, né, na Folha de São Paulo sobre a questão da música. Existe um monte de ritmos, eu confesso que eu não conheço, eu só vejo o nome, nem sei o que é, nunca ouvi. E um monte de gente que aparece, artistas, celebridades que eu também desconheço. Eu vivo no mundo da ignorância. Eu não sei, mas deve ser importante, porque aparece aí. Então, o que evidente. eu pergunto é isso, para a gente fechar essa nossa conversa. Identidade brasileira no século XXI, como encontrá-la? Como Mas então, defini-la? o Marco Antônio, Hum. eu, a questão da identidade é uma questão que a antropologia trabalhou muito, muito mais, e aprendeu talvez mais do que a sociologia e a ciência política. Tem, talvez, alguns encontros com alguns historiadores sociais, tipo Henri Pirenne, Marc Bloch, Lucien Febvre, que foi o primeiro cara que denunciou o anacronismo, né? Aquele escreveu sobre Rabelais, né? E a minha Isso, o cabeça problema da descrença no século XVI. é que ele desmantela, né? O Rabelais não é só, é mais do que, é muito mais complicado. O Rabelais é um crítico de uma moralidade que estava talvez mudando, é evidente, não mudando, está tudo sempre mudando. A questão da identidade, os antropólogos estudaram com relativa. Eu digo isso no meu livro, O que faz o Brasil, Brasil. Eu começo com um capítulo, talvez tenha sido mal escrito, né? A identidade só aparece em confronto com uma outra identidade que seja da mesma magnitude, né? Então,
quando você tem um encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Donald Trump, aparece nitidamente um Brasil claro, ou uma proposta de Brasil e uma proposta de Estados Unidos. Né? Quando você tem um confronto europeu, que aliás é um confronto, digamos assim, quase que periódico, né? Naquele grupo, naquele mundo, né? Que é um mundo que é diferente da América do Sul. Nós somos isolados. Né? Se você olhar o mapa do mundo, cara, a América Latina é um continente isolado. E, por isso, o nosso atraso é difícil de mudar. É um atraso que ficou... o navio não tinha comunicação. Isso hoje, né, é importantíssimo, porque hoje está tudo... Há um dinamismo de confrontos de identidades, e a identidade é um dos elementos fundamentais na construção desse mundo pós-moderno, ou pós-moderno. Né? Porque eu só sei quem eu sou na medida em que eu me confronto com uma pessoa que não sou eu. Né? Então, as identidades elas têm uma fluidez e uma solidez, é uma dialética entre solidez e fluidez que só surgem em contraste. E esses contrastes podem ser maiores ou menores. Vou dar um exemplo. Né? Um gaúcho contrasta com um carioca no nível do Brasil. Né? Num certo nível, do Rio Grande do Sul, eu sou carioca. Mas se esse gaúcho e esse carioca forem juntos para Buenos Aires, imediatamente essa identidade some, que a gente passa a ser brasileiro por oposição aos gringos argentinos. Né? Você vê como é que o garçom é impaciente, porque o garçom lá é profissional, aqui não é, né? O garçom chega, fica em pé, né? Empenado lá. Então, agora, se um argentino gringo, o gaúcho e o carioca forem para Nova York, imediatamente vai desaparecer essa oposição e vai surgir uma outra, que é importantíssima, de somos hermanos latino-americanos, contra esses filhos da puta, imperialistas e yankees. Olha só, você viu como é que o cara, que não pagam jantar para ninguém, não pagam mesmo, Moreira, conheço aquele treco bem de trás para diante, não pagam jantar para ninguém, é difícil essa coisa de pagar. O cara diz assim, we're going Dutch, essa expressão americana que eles usam, né? Roberto, você vai jantar no melhor restaurante de Miami comigo, mas é Dutch, quer dizer, você vai pagar o que você consumiu e eu vou pagar, mas eu que estou convidando. Então não tem essa coisa hierarquizada, aristocrática, de punhos de renda que nós temos. Agora, se o nova-iorquino, o argentino, o gaúcho e o carioca forem para a Europa, isso aconteceu comigo. Eu fui para Paris a primeira vez no final dos anos 60, na época de 68, que tinha marcha, né? Liberté, que negócio, maravilha. Cheguei lá, fui para um hotel, os banheiros eram intragáveis. Aí, conversa com meus colegas americanos, estava num congresso, né? Lá isso aconteceu tanto em Paris quanto na Alemanha, em Munique, em Stuttgart. Aí, conversando com meus colegas americanos, depois é o velho mundo. Nos Estados Unidos não tem hotel, os hotéis americanos são diferentes, né? Tem um banheiro. No hotel que eu fiquei na Alemanha, era estudante, né? Estava fazendo doutorado, fiquei num hotel que não tinha banheiro, tinha latrina, mas não tinha banheiro. Então, tinha que tomar banho numa casa de banho. E o cara, dono do hotel, ficou assustado que eu e o meu colega, que é um ilustre professor da Universidade de Brasília, chamado Júlio César Melatti, o dia que você quiser entrevistar de índico, é o melhor cara da nossa geração, que estudou isso de uma precisão absoluta e tem uma grande vantagem, fala pouco, fala muito pouco, muito bom, é muito bom. O cara ficou assustado, achou que a gente era doente. Então, e se nós formos, que isso também eu vivi, essa experiência, e se todos nós formos para a Coreia, eu estive 2 vezes na Coreia, e no Japão, aí nós viramos ocidentais, mas na hora, porque você chega na Coreia ou no Japão, a primeira coisa que acontece com você vira analfabeto. A sensação de viver o analfabetismo eu tive na Coreia. Eu peguei um ônibus para ir do lugar da conferência para Seul, né, ou Seoul, para pegar um avião para voltar para casa. E o ônibus, de manhã, chegou lá num lugar que ele parava para todo mundo sair, para comer um sanduíche, tomar um refresco, etc., ir ao banheiro. Eu fiz isso. Mas quando eu voltei, tinham vários ônibus, todos eles iguais.
Não tinha um só. Tinham 40 ônibus. E eu não sabia qual era o ônibus que eu estava. E eu não sabia ler. E os caras, era uma cidade do interior. E ninguém falava inglês. Eu tive que descobrir. E eu fiquei angustiado, né? Óbvio. Como é que eu tive uma sensação assim, bastante perturbada. Fiquei perturbado. Olhei, me identifiquei. Essa sensação eu vivi no Oriente, né? Você comparando. O que eu estou dizendo é o seguinte: é uma coisa que os antropólogos sempre fizeram. Eu estudei índios em contato com a sociedade brasileira. E eles continuam sendo eles continuam em certos níveis, eles são índios. Em outros, eles não são mais. É muito complicado e é muito difícil a gente usar, digamos assim, a nossa uma perspectiva, né, que tem como modelo, digamos, as ciências biológicas ou as ciências físicas, né, em que o objeto é colocado no microscópio, botar o Brasil numa luneta e ver como eu vejo a Lua. Não é bem assim, né? São os fatos sociais, os objetos sociais, né, históricos, eles têm uma história, né? Eles também têm uma subjetividade, eles têm um poder de coerção, como dizia o velho Durkheim, né, que ninguém lê mais. Eles têm um poder de coerção, eles têm um poder de despertar na gente aversões, né, horror, né? É o caso dos crimes, né? Os crimes que está acontecendo muito agora no Brasil, né? Então chama atenção para questões como está acontecendo, né? Esse igualitarismo de gênero, essa possibilidade, isso é um tabu no Brasil, né? Não sei se você concorda, o tabu. Sim, sim. O gênero virar uma coisa trans, né? Ele transcende o biológico, ele transcende até mesmo o psicológico. Então, é um elemento inconsciente que subitamente ganha uma materialidade, né? Que é esse homem que aparece na televisão, ou que você pode ver numa boate, que se transveste, né? que vira uma mulher, ou uma mulher que vira um homem. Então, isso para nós, né? Eu não estou falando nós, aí eu incluiria até não só o Brasil, mas provavelmente a América Latina toda com seus matizes, mas incluiria também boa parte até da sociedade americana, né? Mas que define também, né, as camadas que são parte constitutivas dessa identidade, mas que você não vê quando a gente fala de uma maneira muito, eu acho que tem uma razão, né, muito assim contundente. O que é o Brasil? Professor, me diz, você é um antropólogo, né? O que é o Brasil? Né? E se você falar, não, peraí, né? Vamos tirar o pé do acelerador. Né? Ó, depende da perspectiva, depende do que você está fazendo. Uma coisa que nos perturba, e esse é um elemento que você conhece melhor que eu, é uma questão que nós temos uma diferenciação fundamental. Eu faço no meu trabalho. É importante falar isso. O Brasil como cultura, o Brasil como história, o Brasil como sociedade e o Brasil como Estado nacional, que tem um mapa. O problema do mapa, ele é um problema que, ao mesmo tempo, ajuda e atrapalha quando a gente quer discutir nesse nível. Afinal de contas, que você fala assim, qual é a substância do brasileiro, né? Essa pergunta inclui um pouco isso. Afinal, nós somos o quê? Nós somos constituídos de quê? Tem a famosa fábula das 3 raças que eu estudei no meu livrinho lá, Introdução à Antropologia, Relativizando, que hoje eu releio, e fico até feliz, porque não é tão burro quanto eu pensava, não é tão errado. Tem umas coisas que estão... É um livro direitinho, ele não me envergonha, não tem, graças a Deus. Tem algumas coisas que eu digo, eu derrapei, mas eu não tenho nada assim que eu tenho falado desse livro, eu quero queimar. Não tenho, eu não tenho. É um livro. Nesse livro, eu falo nisso, né? O Estado, o mundo moderno, a Europa moderna, né, a partir da Revolução Francesa, mas, sobretudo, os ingleses já tinham uma definição territorial, foram o primeiro, né?
que inventou o mundo moderno, porque já mas são uma ilha, pô. Muita gente que não lê mapa nem olha. Mas se você falar da Inglaterra como modelo, né, de representatividade política, de modernização, até um determinado ponto, mas de construção de um equilíbrio, né, entre símbolos que representam o Estado Nacional consequentemente, e outros que representam a sociedade com as suas demandas, etc., né, os dois parlamentos, uma Câmara Alta, uma Câmara Baixa, que no Brasil a gente não tenta fazer, mas é complicado. E aquela visão inglesa, né, que a gente fala em fleugma, mas que, no fundo, tem uma coisa que nós não conseguimos ainda encontrar o nosso rumo, que é o seguinte: os princípios. Os princípios, né? Você tem que ter alguma coisa, os valores, ética. Você tem alguma coisa, eu falei aqui, tem certas coisas que você não pode, você não há como negociar. Esse que é o ponto. Não há negócio em termos de um papel como o papel de presidente da República, de presidente do Senado, de senador da República. Não tem como negociar isso. Papel de médico. Nós estamos vivendo uma pandemia. Não tem como negociar esse papel. Eu tenho uma neta que é médica, né, que eu admiro. Eu sempre converso com ela sobre isso, né, porque eu tenho vários lados negociáveis, óbvio. Eu sou humano. O humano é a própria negociação, né, porque nós não somos, como dizia o Rousseau, Nietzsche também falou isso, nós somos animais doentes. Por que nós somos doentes? Porque a gente pode ser tudo. Os animais estão fechados. Um animal, eu tenho uma inveja quando eu vejo os filmes da National Geographic Society, aqueles leões majestosos, tranquilos, né? E a gente não tem tranquilidade, né? Você não para. Eu sei porque vou te ver hoje à noite. Você não para, como eu também não paro. Não paramos. Então, nós não paramos. E nós temos ainda a ilusão, né? A ilusão real, é um paradoxo. Estou usando de propósito, é uma ironia. A ilusão real, que a gente pode ser outras coisas. E isto é que leva a esses livros que estão atrás de você. E um cara, eu posso tentar pensar, imaginar que eu sou um francês da época do terror. Eu posso imaginar. Eu posso imaginar, né? Eu entrevistei os índios Apinagé, hoje estão no Tocantins, durante mais ou menos 10 anos, né? Querendo saber como é que eles pensavam sobre a morte, sobre a vida, casamento. Entendi tudo errado, é óbvio. Muita coisa eu entendi errado, mas muita coisa, o que mais me conforta, e na sua pergunta, só para fechar essa pergunta, que é a pergunta provavelmente final, né, dessa conversa, eu estou falando, Feito, eu estou falando, mas estou falando Está com sendo você muito bom, está sendo do muito bom. coração, estou falando de coração para coração. É que nós somos humanos. O que nos une é uma coisa complicada que se chama humanidade e inclui sofrimento, tanto na união quanto na separação. E o nosso sofrimento hoje é exatamente isso, né? A nossa preocupação é como é que a gente vai sobreviver, né, a um sistema que colocou no palco, numa posição central, num país que teve rei, né? Um presidente que tem, obviamente, né, essa figura real, essa figura majestática, essa figura de alguém que é responsável pelo seu povo, né? E Portugal tem um problema sério com isso, porque o rei veio para o Brasil, né? Isso é um negócio que dá para a gente fazer um seminário, né? Você imagina aquela corte portuguesa fugindo do Brasil. Fugiu do Brasil. Eu acho que não tem nenhum caso, não tem nenhuma realeza europeia. Isso no livro daquele rapaz, O Império à Deriva, né? Fala muito bem, né? Talvez melhor do que, porque ele é de fora, melhor do que os historiadores brasileiros, né? Eu fico imaginando essa corte instalada no Rio de Janeiro, certamente primitivo, né? Construindo a cidade, porque aí começa a aparecer os diplomatas, né? Porque o Brasil agora é o centro do Império Ultramarino, né? Então, a cabeça dessas pessoas divididas, né, entre sim, mas vocês foram embora, né? Os franceses, porque tem o embaixador da França, tem o embaixador e a Inglaterra dominando, né,
o comércio, né? Porra, com aqueles tratados maravilhosos que os produtos portugueses eram mais baratos que os ingleses. Quer dizer, essa história, essas ambiguidades que eu leio, né? Em alguns autores, uns mais ou outros, né? Uns acham que a Revolução foi feita a Revolução Burguesa. Discutir uma vez, antes fosse. Não fizemos, ainda estamos na dúvida, ainda temos nós não temos um projeto, o projeto é complicado. Né? O que a gente quer ser? Que país? Era melhor perguntar, não é que país é esse, é que país nós queremos ser. Essa que eu acho que é uma pergunta fundamental. Né? Quem somos nós? Porque fomos escravocratas liberais, cara. Pô, esse troço para mim, quando eu leio agora, estou lendo muito, muito com grande prazer e grande emoção, alguns especialistas em escravatura, que estudaram a história da escravatura. Tenho lido muito, com muito interesse, porque eu acho que esse é um ponto que eu mesmo eu intuí, porque eu sabe o que ele está falando tem a ver com uma sociedade escravocrata, é óbvio. Né? E tem a ver com preconceito contra negros, é óbvio, ou mulatos, depende. Né? Essas indecisões no espectro de cores brasileiras é a mesma indecisão que tem no espectro econômico. Né? Custou o Brasil a adotar determinadas práticas bancárias. Né? A internet tem, de certo modo, estuprado algumas das nossas burocracias. Né? Porque como é que pode você entrar num site, né, e fazer uma compra de, sei lá, de 10 mil reais, comprar uma televisão, 2 mil reais, 1.500 reais, e o troço chega na sua casa direitinho, né? Não tem problema se estiver errado, você devolve. Esse tipo de modernização é um elemento enorme, é uma pressão enorme nisto que a gente vê na política, que é uma coisa que você fica gastado. Eu vejo você. Né? Como é que esse cara fala? Vai fazer uma passeata de motocicleta? E eu escrevi um artigo, não sei se que saiu no Estadão, por que o Bolsonaro não usa máscara? No dia seguinte, eu falei, será que eu influenciei o cara? Pô, será que eu... Você vê que é curioso, no dia seguinte ele saiu com aquele negócio. Pois é, ele sempre, quando ele fala, ele tem um viés que ele sempre fica fazendo assim para o lado esquerdo. Né? É esse rapaz chamado Queiroga. Agora, vocês conhecem um tal de Queiroga aí? Então, eu falei com ele hoje, nós vamos fazer um protocolo, né, sei lá, um ato aí, e vamos acabar com esse negócio de máscara, né, porque isso não pode usar mais. Eu acho que ele, talvez se ele leu, ele deve ter entendido no meu artigo o contrário. Ele leu assim, para ser igual, eu não quero que ninguém use, para ficar igual a mim. Mas não se trata de um valor, não se trata não é um problema de pintura, não é um problema de arquitetura. Eu vou construir uma casa barroca ou não é um problema de fazer uma ponte. O problema é biológico, é um problema que o controle que leva a gente de volta a um lado nosso, que é um lado que a gente esquece, porque somos nós, né? Como é que nós funcionamos? E é uma doença, é uma coisa que mata. A morte não conseguiu ser superada por nenhum filósofo, né? Ele leva ao fim da existência. Nesses últimos 2 meses, né, eu saí de casa, provavelmente, meus encontros sociais mais importantes foi o cemitério. Fui para o cemitério. E eu estou vendo pessoas da minha geração, né, indo embora. Né? Daqui a pouco vai ser a minha vez, não tenho dúvida em relação a isso, não estou nem... Né? Quando eu fico angustiado, eu sei o que eu vou fazer. Né? Eu vou tomar meu Black Label, convoco meu Joãozinho caminhador, ontem eu bebi aqui com um neto meu, cantei, fico ouvindo música, só música americana antiga, que é só a música que eu gosto. Os estándares americanos, Jeremy Kern, Gershwin. Fiquei ouvindo meus autores favoritos, com o meu neto, ele bebeu também, ele gosta de música, e ficamos aqui, e eu hoje não posso beber nada, eu prometi, às 6 horas eu vou para a academia, entendeu? Porque eu faço isso todo dia, e é o conselho que eu dou de comprar vida, aeróbico, que eu faço há 50 anos. Então, não sei até então onde
Mas é Então, já isso. como a gente está avançando no horário, não quero lhe atrapalhar, mas olha, acho que a nossa foi uma conversa assim riquíssima mesmo, falando, tantas questões foram levantadas para quem nos acompanha, porque sempre a ideia do canal é isso de qualificar as reflexões sobre o Brasil, sair desse senso comum, dessa filosofia das massas, né, como se falava em certa época, Isso aí. e fazer essa reflexão. E já de antemão, de forma oportunista, eu já faço um pré-convite para um outro encontro que a gente possa ter, porque, olha, tem tantas questões, tantos fios que foram puxados de forma Sim. tão brilhante pela sua fala. Você está em Porto Alegre? Estou em São Paulo, em São Paulo, em Está em São São Paulo, Paulo. Você está em São São Paulo. Paulo, Eu, São eu, Paulo. a gente, quando você achar conveniente, etc., você tem o Tem, meu, tem, os meus contatos, né? Eu exato. teria imenso prazer em conversar com você. Eu acho, como eu disse, não estou fazendo elogio, eu te perguntei, né? Você é o famoso Vila, eu acho que você gosta. É o Pancho Villa da televisão brasileira, porque você tem o estilo Pancho Villa, entendeu? E, pô, eu acho bacana. Sim, A gente mesmo, e certamente, que a gente tenha pontos que não são pontos comuns, claro. né? Mas a gente tem um ponto comum que é fundamental, que é isso que eu falei no início, eu até fiquei emocionado. Eu me emociono, né? Que é uma frase do Thomas Mann, que é um dos meus autores favoritos, que ele diz que a luz da inteligência é fraca, é fraquinha, mas ela sempre chega e você conta sempre com ela. É isso que eu digo para os meus netos, né? Você pode estar numa embrulhada, mas se você tentar entender o que está acontecendo, né, e tentar superar a sua ignorância no sentido clássico da palavra, né, os seus obstáculos para o autoentendimento, para o entendimento da situação, que é o chamamento da luz da inteligência, é a maior preciosidade, talvez a única preciosidade que nós humanos temos, né? Que fez com que a gente inventasse essas figuras poderosas, os deuses, né? A mitologia, respondesse perguntas que não são respondidas. Isto é a nossa riqueza, é o que está aí atrás de você e certamente dentro de você. Eu tenho muito prazer, tive muito prazer em ser ouvido, né? Oh, Porque foi ótimo. eu fico feliz, quer dizer, não tenho é o que eu gosto de fazer, né? É o que eu gosto. Eu nasci para, eu descobri isso, né? Eu faço isso. Eu sempre digo que eu quero morrer numa sala de aula.